Olá, família Pentecoste, já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que está em mim transcenda para todos vocês. Esta paz só encontramos em Jesus. Não há outro caminho. Só encontramos a paz em Jesus. Amém? Amados e amadas do canal, a todos que vão assistir, venho hoje abordar um tema de suma relevância, onde esse tema instrui para que a gente possa combater os bons combates e também possa evitar os ataques espirituais. Então a pergunta é: o que posso fazer quando estou sob ataque espiritual? O que posso fazer quando estou sobre os ataques espirituais? Então nós precisamos discernir, nós precisamos entender que nós sofremos ataques espirituais por causa dos nossos pecados. O ataque espiritual ele acontece quando a gente está sobre pecado. Por quê? Porque o pecado ele é o imã que atrai os ataques espirituais. É por causa do pecado que nós sofremos os ataques espirituais, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente aceite o pecado e rejeite a salvação de Deus. Por isso que os principados e os potestades nos atacam. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta que nós cristãos, nós brigamos literalmente, nós guerreamos literalmente contra os nossos pecados. Nós brigamos contra o prazer da carne. Está lá em Romanos 6. O apóstolo Paulo também vem nos instruir em Efésios 6, 10, capítulo 6, versículo 10, ele nos exorta que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, porque nós brigamos contra principados e potestades. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Nós lutamos contra os principados e os potestades, que são os espíritos malignos do mal. Então o apóstolo Paulo vai nos trazer neste capítulo de Efésios 6, versículo 10, a chave do plano da batalha contra os ataques espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que tomar uma posição de firmeza e desassombro para que a gente possa combater os ataques espirituais. Nós temos que estar nós devemos ter a força do Senhor e o poder do Senhor para que a gente possa, de uma maneira, nessa posição, de uma maneira de tomar a posição sobre os ataques espirituais, nos revestindo da armadura do Senhor. Só assim nós vamos vencer os ataques. Quando a gente se reveste da armadura do Senhor, a gente vai ter o entendimento para combater esses ataques. Então, o que é que Paulo nos exorta? Paulo vai dizer que a gente tem que se manter firme no caminho do Senhor, usando o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçando os nossos pés com o evangelho da paz, embraçando o escudo da fé. O apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que usar o capacete da salvação e nós temos que exercer a espada do Espírito, ou seja, a palavra do Senhor. Amados e amadas, lá em Mateus 4, 1, 11, o evangelista vai narrar sobre a tentação do nosso Senhor, quando o Senhor foi tentado por Satanás. E vai fazer alusão também em Marcos 1, capítulo 1, versículo 12 e 13, e também faz alusão em Lucas, no capítulo 4, versículo 1 e 13, até o 13, do versículo 1 até o 13. Os evangelistas eles vão narrar o quanto o Senhor foi tentado quando ele
jejuou 40 dias, porque ele ia passar pelo sacrifício, quando ele orou por 40 dias, quando ele subiu aos montes para se entregar literalmente à oração junto com o Pai, porque ele sofreria esses ataques. Então, Jesus, ele usou da palavra, ele expulsou Satanás naquele momento de ataque espiritual através da palavra. Hoje não é diferente. Nós temos que estar embasados e embasadas sobre a palavra. Só assim a gente vai evitar os ataques. Então, amados, como que a gente pode saber que estamos sendo atacados espiritualmente? Muitas vezes o inimigo ele vai usar de uma pessoa que também está em pecado para nos atacar. E nós muitas vezes pensamos que estamos brigando contra aquela pessoa, mas nós não estamos brigando contra aquela pessoa. Aquela pessoa se encontra em pecado, se encontra longe das virtudes, aquela pessoa se encontra amando o pecado, amando os vícios e logo está de costa para Deus. E muitas vezes o inimigo usa daquela pessoa, que pode ser da sua família, pode ser um amigo, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser na sociedade, até mesmo muitas vezes na igreja. O inimigo usa, aquela pessoa está ali na igreja, mas está em pecado, vai ser usada para atormentar outra pessoa. E muitas vezes a gente pensa que está brigando contra homens e mulheres de carne e sangue, e não estamos brigando contra eles, e sim contra os principados e potestades. Então, como a gente evitar esses ataques? Quando a gente está longe do pecado, quando a gente busca a Deus, quando a gente busca ter a base, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, quando a gente se reveste da armadura de Deus, a gente evita esses ataques espirituais. Portanto, nós temos que entender e discernir que muitas vezes sofremos esses ataques porque nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos estar na presença de Deus, nós não buscamos o terço, que é uma arma contra os ataques, nós não buscamos estar contritas e contritos com Deus. A gente não busca ir à igreja, nós estamos literalmente longe de Deus e amando o pecado. E logo a gente atrai, porque o pecado é uma imã para que a gente possa sofrer esses ataques. Então que nós possamos revestirmos da armadura de Deus, para que possamos combater o bom combate e estar também combatendo o pecado e evitando os ataques espirituais. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 13 seguintes, vai falar sobre alguns exorcistas e também vai falar sobre os filhos de Cefas. Cefas era um sumo sacerdote, um judeu sumo sacerdote. E logo esses filhos de Cefas, junto com outros, invocavam o nome de Jesus para expulsar espírito ou para evitar os ataques espirituais e logo foram subjugados. Por quê? Porque não estavam pela palavra. Eles invocavam o nome de Jesus para expulsar o demônio ou evitar os ataques, mas eles não sabiam de nada da palavra. Então logo foram subjugados. Logo o espírito maligno vai falar: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem sois vós? Porque eles invocavam o nome de Jesus, mas não tinham entendimento da palavra. Eles não oravam, eles não jejuavam, eles não procuravam estar na presença de Deus. Eles estavam em pecado. E logo esse espírito maligno se apossou de dois deles e estraçalhou as vestes, humilhou, foram subjugados e tiveram que sair dali machucados. Por quê? Porque achavam que estavam preparados para evitar os ataques espirituais e expulsar os demônios. E logo não estavam. Então, nós só conseguimos evitar esses ataques quando a gente está de costa para o pecado, de frente para as virtudes. Quando a gente odeia o pecado e ama a Deus. Então, a gente evita esses ataques. Por isso que a gente possa se revestir da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6:10, e vocês possam também acompanhar essa história, essa narrativa que está em Atos dos Apóstolos 19, do versículo 13 seguinte. Vocês vão entender o quanto é importante estarmos em oração, estarmos voltados para Deus, estarmos contritos em oração, jejum, penitência. Só assim nós conseguimos evitar os ataques e combater o bom combate. Que a gente possa estar sempre embasados e embasadas
sobre a palavra, para que a gente possa combater os ataques espirituais e vencer esses ataques. Se revista da armadura de Deus e logo você vai ver que as coisas vão ficar nos seus devidos lugares. Porque logo esse demônio, esse principado do mal, essa potestade do mal se afastará de você através da oração, através da presença de Deus e através da palavra, que é a espada do Espírito. Então que você possa estar com o cinto da verdade, a couraça da justiça, com os pés calçados de prontidão no Evangelho da Paz, que vocês embracem o escudo da fé, que vocês possam colocar o capacete da salvação e que vocês possam exercer a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, assim afastando de você e de toda a sua família os ataques espirituais. Amém? Fiquem na paz. Um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecostes. Tchau, tchau, gente. Paz e bem.